pessoal, seja mais uma vez bem-vindo. Nessa apresentação a gente vai falar a respeito do funcionamento de uma zona reversa. Nas apresentações anteriores a gente viu o funcionamento de encaminhadores, a criação de zonas primária e registros, e nessa a gente vai falar um pouquinho a respeito do funcionamento de zonas reversas. Bom, uma zona reversa nada mais é, deixa eu abrir aqui o console do DNS. Aqui a gente tem no console Forward Lookup Zones, que são zonas de pesquisa direta, e mais embaixo eu tenho Reverse Lookup Zones, que são zonas de pesquisa reversa. Qual que é a diferença entre as duas? A zona de pesquisa direta, você vai ter o suporte e resolução de nomes para endereços IPs, que é o mais comum, é o tipo de resolução de nome mais comum. E já embaixo, a reversa é justamente o oposto. Você vai ter suporte à resolução de IPs para nomes. Tá? Então veja o seguinte, eu tenho aqui uma zona de pesquisa direta, tá? thiagoluiz.com.br, e não tenho zona de pesquisa reversa. Veja só. A gente vai dar um pulinho ali no cliente. Aqui no cliente eu vou executar o utilitário de linha de comando nslookup. Então a primeira coisa que a gente deve observar aqui é o seguinte, veja que logo na mensagem ele diz que se conectou com sucesso em 192.168.1.1, que é justamente o meu servidor 1, meu DC1, veja. Porém, ele diz aqui que o nome do servidor é desconhecido, ele não sabe o nome do servidor. Se eu pesquisar o nome, dc01.thiagoluiz.com.br, a gente vai perceber que ele consegue resolver o nome, consegue me trazer o endereço IP associado a esse nome. Veja, 192.168.1.1. Se eu tentar, deixa eu dar uma olhadinha lá no servidor DNS, vamos ver aqui um outro registro, vou pegar aqui o registro server 1. Vamos lá. server1.thiagoluiz.com.br. Mesma coisa, ele trouxe para mim com sucesso o nome, o IP associado a esse nome. Então veja que todas as pesquisas que eu venho fazendo são sempre focadas no nome. Então o cliente quer saber um nome e qual o endereço IP associado àquele nome. Então eu quero saber qual é o endereço IP associado ao server 1, qual é o endereço IP associado ao nome dc1.thiagoluiz.com.br e assim por diante. Porém, se eu fizer o oposto, se eu digitar o endereço IP 192.168.1.1, por exemplo, a gente vai perceber que essa resolução não ocorre. Veja a resposta aqui na linha final, que a resposta para a pesquisa foi de unknown, foi de desconhecido. Ok, por que é desconhecido? Veja só. Ele diz que é desconhecido porque de fato não há uma zona reversa criada. Tá? Então vamos criar aqui uma zona reversa. Botão direito, nova zona. Tela de boas-vindas, a gente vai avançar. Aqui você seleciona o tipo de zona. Eu vou selecionar primária, não integrada ao Active Directory. Vou avançar. Aí ele pergunta para mim qual tipo de rede eu desejo criar essa zona reversa. Eu vou dizer que é uma zona reversa IPv4. E aqui ele pede o ID da rede. O ID da rede é 192.168.1. Tá? Esse é o endereço da minha rede. O quarto e último dígito ele não é, você não digita ele. Vou avançar mais uma vez. Esse é o nome do arquivo de zona que vai ser criado na pasta c:/Windows System 32/DNS. É um arquivo de texto, assim como a gente viu na apresentação da zona primária. Aqui você escolhe se você vai ou não permitir atualizações dinâmicas. Só lembrando rapidamente, quando você permite atualizações dinâmicas, os registros podem ser criados automaticamente através por intermédio, por requisição do cliente ou de um servidor DHCP em nome dele, e não permitir atualizações dinâmicas, apenas alterações feitas manualmente é que serão aceitas. Tá? Tanto faz, eu vou permitir atualizações dinâmicas para essa zona. Vou avançar e concluir. Está aqui. Está aqui o nosso arquivo de zona. Okay? Por padrão são criados só dois registros, o SOA, que você vai poder, dando 2 cliques nele, fazer algumas configurações
nesse arquivo de zona e um registro NS indicando qual que é o servidor que é proprietário, que é responsável por manter esse arquivo de zona. Bom, quando a gente cria registros aqui no DNS, o registro criado que mapeia nome para endereço IP é o registro tipo A. Então vou criar mais um aqui. Eu vou criar um chamado server test. E vou atribuir ele o endereço IP 192.168.1.150. Tá? Nem esse nome de servidor e nem esse endereço IP existem na minha rede. Mas eu vou criar um registro fazendo esse mapeamento. Lá no cliente, se a gente perguntar quem é server test thiagoluiz.com.br, ele deve informar para a gente o endereço IP final 150. Agora, se eu perguntar quem é 192.168.1.150, ele não vai saber responder. Ok. Então, vamos voltar ao registro, ao servidor DNS. Aqui em Reverse Lookup Zones, a gente vai criar um registro também. Só que o registro tipo A mapeia nome para endereço IP. O registro que vai mapear IP para nome é chamado de PTR, é o pointer. Então, vou clicar aqui em New Pointer, novo PTR. Ele pede para que eu apenas complemente com o endereço final do IP, tá? Porque a zona reversa criada é o 92.168.1. Então, nada mais justo que ele já trazer para a gente aqui o endereço IP. Aqui em hostname, a gente vai apontar para o host que ele vai estar, que esse endereço IP vai estar vinculado. Então, aqui eu vou clicar no botão Browse, meu servidor DNS, zona de pesquisa direta. Vou entrar na zona thiagoluiz.com.br e lá eu criei um registro tipo A chamado server test. Então o que eu estou fazendo aqui? Eu estou amarrando aquele PTR com esse tipo A, para que seja possível a resolução tanto de nome para IP quanto de IP para nome. Cliquei em OK 2 vezes, está aí o meu PTR criado. Tá? Indo até o meu cliente, eu vou poder digitar um endereço IP agora, né? 192.168.1.150. E agora ele traz para a gente o nome associado a esse endereço IP. Tá, ok? A gente tem aqui vários registros A, né? E eu tenho aqui, por exemplo, o DC1. O DC1 ele não tem o PTR correspondente a ele. Tá? Se eu der dois cliques aqui no registro DC1, a gente vai ver o seguinte, tem um checkbox dizendo o seguinte, ó, atualizar o registro PTR associado. O que essa opção faz? Ela faz quando acontecer uma alteração nesse registro, ele altera o PTR. Então veja que eu coloquei o endereço IP final 10 e apliquei, depois voltei para 1. Por quê? Porque de agora em diante, automaticamente, o registro referente àquele PTR ele vai ser automaticamente criado. A gente vai poder notar a diferença de agora em diante pelo seguinte, veja só. Quando eu abri o NSLookup, ele deu um erro aqui, né, um timeout e tal. Ele não reconheceu o nome do servidor. Agora que eu tenho a zona reversa, veja, vamos ver o que vai ter de diferente. Ele traz para mim o nome do servidor. Tá? Por que agora ele traz o nome do servidor? Porque agora tem uma zona reversa para a rede 92.168.1 e agora tem um registro PTR mapeando esse endereço IP final 1 ao nome dc01.thiagoluiz.com.br. Tá? Então esse é o objetivo de uma zona reversa, é permitir a resolução de IPs para nome. Bom, espero que tenha gostado dessa apresentação. Desde já deixo o convite para assistir as outras apresentações, onde eu vou demonstrar ainda a criação de uma zona secundária, a zona stub, a zona integrada. A gente vai fazer alguns testes ainda. E se você não assistiu às apresentações anteriores, não deixe de assistir, onde eu mostro a criação de encaminhadores, a configuração de cache e a criação de zona primária e alguns registros. Tá, ok? Mais uma vez, obrigado e até lá.